Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um ICEBcast. Meu nome é Lucas Santos, sou pastor na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã e hoje a gente está aqui para bater um papo bem relevante com respeito ao CETECEB, o nosso seminário, com informações que você precisa saber para que você possa divulgar na sua igreja e para que a gente possa crescer cada vez mais. E para falar sobre isso hoje, a gente está aqui com o pastor Tiago Leite, reitor do CETECEB, e com um casal de missionários maravilhosos aqui, o Anselmo e a Adriana, que estão tomando conta da turma do discípulo, que é o nosso assunto de hoje, e que tem muita coisa relevante, muita coisa boa para ser dita para a gente, para que sejamos abençoados e possamos informar de maneira correta nas nossas igrejas. Então seja bem-vindo, pastor Tiago, Anselmo, Adriana. Eu acho que eu vou deixar vocês se apresentarem um pouco mais para quem ainda não conhece. Tá bom, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast e poder conversar um pouquinho sobre o trabalho do Senhor na ICEB e hoje especialmente sobre o CETECEB, que é a nossa casa de formação de novos obreiros para a denominação. Então é uma oportunidade que a gente não podia perder e eu espero que nessa conversa todos saiamos inspirados daqui em servirmos o Senhor melhor. Olá, eu sou Anselmo e estou com a minha esposa aqui, Adriana. Desde 2022 chegamos aí para... 23, né? Desde 2023 chegamos aí para estarmos juntos nessa missão do CETECEB de formar homens e mulheres para a glória de Deus e servir ao mundo por meio da ICEB. E eu sou a Adriana, esposa do Anselmo, e é um privilégio estar aqui com vocês essa tarde. Sejam bem-vindos, Adriana, Anselmo, pastor Tiago. É um prazer e um privilégio estar aqui com o pastor Tiago, foi meu mestre, meu professor no meu último ano de CETECEB. E eu estou tendo a oportunidade de caminhar e servir, ajudar e ser ajudado pelo Anselmo e pela Adriana, eventualmente aqui por Anápolis, e tem sido uma honra e um privilégio para mim. No podcast de hoje, então, a gente vai falar sobre o discípulo, né, que é um curso ofertado pelo seminário. A gente precisa entender melhor como ele funciona, qual é o objetivo do discípulo, quem pode participar, quem deve participar, a diferença que ele faz na vida de muitos cristãos, e ninguém melhor que vocês para falar sobre isso. Por isso a gente está recebendo vocês aqui hoje. E eu queria começar perguntando para o pastor Tiago. Pastor Tiago, para a gente começar de maneira bem prática e simples, o que é o discípulo, para quem está curioso, para quem está querendo vir para o discípulo? Muito bem, os seminários pelo mundo têm criado uma alternativa mais curta de experiência para irmãos e irmãs das nossas igrejas que queiram ter um tempo de estudo no seminário. Às vezes ele tem um desejo de estudar teologia, quer mergulhar mais a fundo, mas ele não tem certeza ou nem pode ficar 4 anos ou 3 anos, algo tão extenso. E o discípulo, assim como em outros seminários sérios do Brasil, são cursos de curta duração, de 1 ano, onde esse aluno pode ter uma experiência de imersão mais curta, mas uma experiência de imersão que vai ser impactante para a vida deles. E aí eu preciso falar, pastor Lucas, sobre a importância do seminário nesse processo. Imagine vocês se a gente tivesse numa cidade que não tivesse mais nenhum jovem estudando medicina. A previsão que a gente faria daqui a alguns anos é que não teria mais médicos para os hospitais. Os hospitais estariam vazios porque os médicos se aposentaram, envelheceram, morreram. Então, a gente precisa dos nossos seminários, e agora falando da ICEB, do CETECEB, sempre cheio de alunos, de jovens, de adultos, nesse processo de se preparar para o ministério, para a gente ter sucessão e futuro. Agora, sobre o discípulo, ele serve para qualquer irmão da ICEB. Desde que ele seja maior de idade, já tenha terminado o 2º grau, ele pode passar 1 ano com a gente. Nós temos uma frase que diz muito bem sobre o propósito do discípulo: 1 ano para semear e 1 vida para colher. Então, em 1 ano, ele vai passar por um processo que eu diria revolucionário no coração, na mente, na perspectiva de vida dele. Alguns alunos do discípulo decidem ficar por mais 3 anos e efetivamente se formarem para o ministério pastoral. Alguns não, alguns passam por essa experiência e vão mais bem preparados ou para o mercado de trabalho, ou para a faculdade, ou para a igreja local para servirem. Então, eu diria que se tivesse o discípulo na minha idade de adolescente, eu teria ido para os discípulos. Eu buscava ir para os retiros nacionais, para os projetos de jovens, que era a forma da gente mergulhar um pouco mais. Não tinha esse curso na época, lá na década de 90. Se tivesse, eu teria participado dele. Eu recomendo para todo mundo ter essa experiência e fazer parte desse curso. Pastor, o senhor disse que a duração é de 1 ano, né? Ele é o primeiro ano do bacharel, se alguém estivesse se interessando pelo bacharel, ele é o primeiro ano. Eu tive essa oportunidade, eu
Eu não mudaria nada, eu fui muito edificado, e aí eu e minha esposa, nós nos formamos lá. O senhor disse que ele dura um ano, mas como que o discípulo é estruturado? Como que a Adriana e o Anselmo se encaixam nessa estrutura do discípulo? E depois eu queria que vocês falassem, pegando o gancho da resposta dele, sobre os estágios que o discípulo faz, que eu acho que é uma coisa bem legal. Vocês tiveram recente agora em Uberlândia, uma imersão. Como que ele é estruturado, pastor? Muito bem. Quando a gente tem um candidato já consciente e convicto de que vai para o ministério pastoral, ou que vai para o campo missionário, ou que vai servir ao Senhor na igreja já de tempo integral, ele entra para o curso nesse módulo dos 4 anos. O discípulo, ele é um pouco mais aberto. O discípulo serve para qualquer irmão que absolutamente pode não ter nenhuma convicção de que vai se tornar um missionário de tempo integral, ou vai se tornar um pastor de tempo integral, uma educadora, mas que quer se aprofundar na palavra. Então, com isso, o nosso público-alvo do discípulo é muito amplo. Se a gente quer formar pastores, a gente tem critérios um pouco mais específicos. Mas para o discípulo, não. A gente recebe aqui alunos de diversos contextos, inclusive em níveis diferentes de maturidade espiritual. Nós recebemos todos, porque o objetivo é discipulá-lo durante esse 1 ano. E aí entra essa estrutura e esse programa que o missionário, o pastor Anselmo e a missionária Adriana vão poder explicar um pouco melhor, onde ele vai ter um acompanhamento mais específico e mais próximo do que os outros 3 anos do seminário. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma experiência integral de imersão na academia teológica. Então, ele faz o 1º ano do bacharelado em teologia completo. Então, nós adaptamos o 1º ano do bacharelado em teologia, o currículo, as matérias, a proposta, para servir para o discípulo. Então, todo aluno que vai para o 2º ano passa pelo discípulo. Então, essa experiência tem sido transformadora na vida de muitos alunos. A gente começa todos os anos com o impacto bíblico, que é a leitura de toda a Bíblia em 8, 9 dias. Então, já começa com um choque de realidade. Muitos deles nunca leram a Bíblia de forma sistemática inteira, muito menos em menos de 10 dias. Então, é um trabalho de sacudir mesmo a vida deles, né? Então, com isso, a gente tem lidado com alunos que enfrentam lutas da família, vêm para cá e aqui essas lutas se tornam claras para nós. A gente acompanha alunos que enfrentam lutas pessoais, alunos que ficam extremamente empolgados e querem mergulhar mais, alunos que aqui são transformados para voltar para casa de forma diferente. Por isso que eu falo, não tem prejuízo, não tem risco o discípulo. Se você fizer o discípulo em 1 ano e falar, eu vou voltar para casa, você ganhou demais. Se você disser, eu vou continuar e vou servir integralmente no ministério, também é muito mais do que maravilhoso. Então, sabe aquele projeto que não tem margem de erro, pastor Lucas? Esse não tem. Estatisticamente, não tem. Perder tempo com isso. Não tem. É só lucro, gente. Ganhar ou ganhar, meus irmãos. É só ganhar ou ganhar. E como é que entra esse casal? Como é que entra Adriana e Anselmo nessa história? Eu vejo vocês aí correndo para cima e para baixo com um discípulo, acompanhando a turma. Vejo alunos, como o pastor Tiago diz, enfrentando lutas, outros alunos servindo de padrão para esses que enfrentam lutas. Só de pensar assim, a gente já vê uma escola maravilhosa. E como que vocês estão pastoreando esse pessoal, ensinando eles, tendo que ser modelo e padrão ao mesmo tempo, tendo que viajar com essa turma. Como que é essa experiência? Conta pra gente. Ela é muito enriquecedora, pastor Lucas. Como o pastor Tiago bem explanou, a rotina deles, eu vou começar pela rotina que aí facilita a compreensão de quem estiver nos vendo aí, nos ouvindo. Eles têm a segunda-feira livre, às vezes tem o encontro do grupo pequeno, mas geralmente a segunda é livre para descanso, porque aos sábados e domingos estamos ocupados nos estádios. Vou chegar lá. De terça a sexta pela manhã, então eles têm as matérias, a maioria delas introdutórias, como introdução à teologia bíblica, sistemática, exegese, liderança eclesiástica, liderança pastoral, ética pessoal, ética cristã, introdução à cosmovisão bíblica, enfim, tantas outras no 1º e 2º semestre, de terça a sexta pela manhã. Às tardes, eles têm horário de biblioteca para fazer ali as demandas que são pedidas a eles. Trabalhos, leituras. Exatamente. E outros no tarefão. Vão cuidar do campus, vão cuidar do marketing do seminário e fazer diversas outras atividades braçais mesmo. Trabalho. Exato, serviço, né, como um bom cristão. Que o seminário dispõe para eles ali. Então é uma aprendizagem muito rica, no sentido de que eles têm tanto a teoria, o conhecimento profundo das escrituras na biblioteca e a aplicação desses ensinos na própria prática dentro do campus.
cuidando da própria manutenção e melhoria do campus e da sua vida pessoal também, em seus dormitórios. E à noite, às terças e quintas, eles continuam com biblioteca. Aí é obrigatório para todos estão na biblioteca às terças e quintas. E quarta à noite, o culto. Aos finais de semana, então, nós saímos com eles, eu e Adriano, para a prática nas igrejas ou visitar organizações missionárias, ou qualquer outra organização que de alguma maneira tem sido um instrumento de Deus no mundo. Então eles têm essas experiências. Na igreja, realizam todas as atividades ministeriais que a igreja promove ali, ou que eu combino com o pastor, ou com algum líder da igreja. Como vai ser essa demanda e essa organização do final de semana? Nas organizações missionárias, geralmente, eles vão e nós temos um contato e uma apresentação daquela organização. Por exemplo, aqui no Lar Cristão, com o pastor Felipe, na Missão Cristã Evangélica, em Asa do Socorro. Então, nós chegamos lá, marcamos o horário, passamos um dia na organização, entendendo como eu trabalho, conhecendo as estruturas, conhecendo como funciona tudo. Temos uma aula ali, uma palestra de uma missão prática ali. E isso é extremamente enriquecedor para eles. Tanto é que muitos deles falam em seguida, o que eles testemunham é o seguinte: eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de ação no reino de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa missão. Eu não sabia que a nossa denominação tem uma missão, uma sede, e muito menos um lar cristão que abriga crianças tão reconhecido, não só pela cidade, mas pelo estado e pelo país. Enfim, e de diversas outras áreas. E eu e a Adriana somos responsáveis para que esse processo ao final de semana aconteça, de marcar. Então nós entramos em contato com o pastor ou com o líder da organização, agendamos, fechamos a data e aí vamos combinando como vai ser esse programa. Como efetivamente as coisas vão acontecer. Horário de chegada, como vai acontecer, as refeições, fazemos lá ou não. Geralmente quando é com a igreja, fora daqui, vou contar um outro exemplo. Nós viajamos e aí nós temos que nos hospedar na cidade. Uma cidade que seja longe aí. O que a gente pede à igreja, que tem sido uma experiência muito rica, é que a igreja hospede os alunos, e nós também. Então nós ficamos nas casas das famílias da igreja, dividimos ali no mínimo 2, duplas, né? E ali nós temos esse tempo de comunhão, geralmente de sábado e domingo. Essa experiência que o senhor citou em Uberlândia, nós somos na sexta, então ficamos de sexta a segunda, na casa dos irmãos da igreja lá, e fizemos de tudo. Foi muito enriquecedor. Quando é aqui próximo a Anápolis, a gente vai e volta à igreja. E ali servimos conforme foi combinado. Evangelismo na rua, face a face, ações na igreja, ações em parques, em praças, e os ministérios locais da igreja mesmo, com pregação da palavra, ensino da palavra para todas as etárias, infantil, faxina, serviços gerais. Como o senhor já disse, a gente vai para servir, para trabalhar e promover todo tipo de experiência que enriqueça não só a vida deles, mas nós também ali na coordenação com eles. Adriano, eu pensando aqui, o pessoal vendo, quero mandar meu filho para lá, meu filho, e a gente tem mania, e eu acho que a maioria tem, de pensar no meu filho, homem, mas nós temos alunas no discípulo, e aqui, de antemão, a gente não precisa nem explicar, a gente tem um casal cuidando de homens e mulheres. Sim. Como é que é caminhar com as meninas, as mulheres do discípulo, como que elas se sentem, como que elas podem ser úteis, porque muitas acham que não são úteis. A igreja não dá espaço para mulheres. A gente precisa desmistificar isso e fazer eles compreender que desde o primeiro ano o seminário trabalha na formação das obreiras que são valorosas. Como que no discípulo você tem acompanhado e tem lidado com essa questão? Sim. Bom, primeiro que o Ministério de Mulheres é algo que está no meu coração há muitos anos. Eu saí da igreja lá de Praia Grande, deixando 9 amigas. Eu era a 10ª mulher do Ministério de Mulheres lá. E quando eu cheguei aqui, eu sabia que então eu tinha uma parte, trouxe uma parte do meu coração e do entendimento que eu tinha de ministério com mulheres para apoiar essas meninas que chegam algumas muito novinhas, sem compreender muito todo esse meio, e eu acho que até demora um pouquinho, às vezes os 6 primeiros meses, elas ainda estão compreendendo o que elas estão fazendo aqui, o que tem para fazer no seminário como mulher, qual é o lugar. Bom, mas primeiro eu vou explicar um pouquinho que as meninas vêm para o seminário e o seminário é dividido em bloco. Então, existe um bloco masculino e um bloco feminino. As meninas, elas vivem em grupo ali. Então, isso já, para mim, como mulher,
eu já sei que é extremamente desafiador. Você vai morar com uma colega de quarto que você não sabe, a cultura dela ela foi criada de uma forma, ela tem alguns valores que talvez não sejam exatamente os seus, e tudo isso pode trazer alguma dificuldade no relacionamento e tudo mais. Então, eu acho que já começa aí. O primeiro desafio, muitas vezes, é aconselhar para que elas tenham um bom relacionamento. E a gente tem tido, uma vez por mês, as irmãs do seminário, esposas de professores também, de outros pastores, nós nos reunimos e nós fazemos um chá da tarde. E isso já é uma ideia de ministério, porque se essas jovens forem às igrejas, elas saberão como juntar mulheres para um bate-papo, para aproximação, para comunhão. Então tem sido uma caminhada assim, de perto e nos estágios mais perto ainda, porque aí todo fim de semana a gente está junto, observando, não é perfeito, tem lutas, tem dificuldades, mas em todas elas a gente tenta estar por perto, observando se tem alguma questão relacional que dá para a gente entrar, dar um conselho e tudo mais. E nesses 3 anos, esse é o nosso 3º ano aqui, eu acho que as experiências têm sido muito positivas. Eu vejo bastante crescimento, maturidade. De um ano para o outro, algumas meninas voltam e falam: eu tenho saudade de quando a gente andava mais junto. E eu falo: olha, você passou de fase, agora você me ajuda com essas novas que chegaram, que também enfrentam dificuldade. Porque não é fácil, de repente você está longe da sua casa, a sua mãe te servia, te ajudava em várias coisas, e você se vê ali, agora elas estão cozinhando o jantar delas. E eu acho isso fantástico, porque elas estão se juntando e fazendo a comidinha e tendo comunhão. Então, tudo isso tem sido muito proveitoso. Eu como pai de menina, querendo mandar minha filha para um mundo novo, que eu não estou perto para vigiar, para controlar como eu acho que eu controlo, eu não preciso ficar com medo, porque o seminário também, você está lá para auxiliar e para caminhar com elas, cuidar delas. Bom, não só eu, mas tem um grupo de mulheres muito abençoadas e abençoadoras ali dispostas a servir. Então tem sido um tempo muito bom. Pensando na capelania, a gente tem o pastor Gessé e a Gigi, que são pessoas maravilhosas, e aí a maioria das pessoas aqui vão conhecer muito mais. Então tem sido bom. Pastor Tiago, durante o curso os alunos precisam morar no CETESEB? O senhor respondeu um pouquinho lá na sua primeira resposta, mas eu queria perguntar, se o senhor falasse sobre isso, é necessário mesmo mudar para lá, morar lá? E o que é mais priorizado no ensino do discípulo? Eu estou indo para o discípulo. O Anselmo falou aqui de algumas matérias. Sei que tem muito mais, sei que é profundo, por experiência própria. Mas para que os nossos telespectadores entendam, o que é priorizado no ensino do discípulo dentro de sala de aula? Muito bem. O curso discípulo é um curso residencial. Então, é um curso integral. O que não exime de termos alunos externos que não estão no mesmo ritmo, não fazem toda a dinâmica do programa, não estão viajando com Anselmo e Adriana para os estágios, não estão vivendo a mesma experiência, mas são alunos de teologia do CETESEB, nas grades de matérias do 1º ano. Mas o curso discípulo, que é o curso integral, ele é um curso voltado para um trabalho completo na vida do aluno. Entenda completo no seguinte sentido: o seminário, ele não consegue assumir a responsabilidade de transformar o coração de um jovem, de um adolescente que chega lá por completo. O seminário faz parte desse processo. Se a gente for pensar nas bases, o ideal é que todo aluno do discípulo já tivesse recebido do berço familiar a educação bíblica, tivesse recebido um aperfeiçoamento dessa compreensão bíblica a partir da sua igreja local, e que o CETESEB fosse, na sua oferta do discípulo, uma oportunidade de aprofundamento. No entanto, a gente sabe que existem diversas realidades. Então, tem alunos que chegam sem a base bíblica familiar, tem alunos que chegam sem uma base bíblica da igreja local tão intensificada, e o seminário vai trabalhando com essas diferenças de compreensão, de fase na maturidade bíblica. Então, o curso do discípulo, ele tem a seguinte proposta, junto com o próprio curso do seminário em si, bacharelado: trabalhar o ser, o saber e o fazer. Está nas nossas frases de efeito do CETESEB, nos slogans do CETESEB. Ser, saber e fazer. Ou seja, trabalhar o caráter, porque o caráter precede carreira.
A gente aprende na palavra que se a gente cuida do nosso caráter, Deus cuida da nossa carreira. Então, só isso já é um impacto na perspectiva que você, pai, está dando para o seu filho. Eu diria que esses são os pilares, ser, saber e fazer. Por exemplo, eu fui pastor em Brasília de 2002 a 2018. E um drama dos pais em Brasília é viver num contexto que os irmãos vão se identificar, num contexto em que a gente quer para os nossos filhos, desde muito cedo, que eles passem bons concursos, que tenham bons salários, que construam carreiras sólidas profissionais. Só que esse ideal de um pai para o filho não pode fazer o pai se esquecer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então ele precisa trabalhar a mudança do caráter do filho para ser um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo. A palavra discípulo, ela remete a essa ideia de imitar. E é isso o discípulo trabalha. Ele trabalha o ser, o caráter. Então tem memorização de versículos no programa, como parte do currículo mesmo. Horas aulas, memorizar versículos, participar de devocionais, grupos pequenos, mentoria, grupos de compartilhamento, se envolver nessas áreas de desenvolvimento espiritual pessoal. O saber envolve uma grade curricular que dê para esse aluno do discípulo em um ano conhecimento suficiente para que, se ele não continuar no seminário, ele tenha uma base para continuar na vida. Eu poderia resumir em criação, queda, redenção e consumação. Dá para ele uma cosmovisão cristã. Na área de teologia bíblica, na área pastoral, na área prática, ele saber lidar com as narrativas seculares na universidade, porque ou ele vai participar da universidade como aluno, ou ele vai ser pastor ou amigo de alguém que está fazendo a universidade, ou está passando pela universidade. Então, ele vai ter um preparo na mente. A gente diz que é ensinar ele a pensar como Cristo, a interpretar a realidade como Cristo. Então, eles estão tendo uma matéria, por exemplo, que é Cosmovisão Cristã, que é uma quebra de paradigma muito grande para eles, porque eles descobrem que o mundo não é igual para todo mundo. Depende de como você o interpreta. Então, eles começam a discernir, eles começam a comentar. Pastor, é por isso que eu ouvi do professor lá no 2º ano do ensino médio isso, sobre a ciência, sobre a religião. Pastor, é por isso que o meu amigo fazia isso, aquilo, outro. Então, eles começam a perceber intelectualmente e teologicamente o mundo. Então, esse é um nível muito importante. É o ser, que é a vida pessoal, devocional com Deus, e o saber. Eles passam a ter um entendimento intelectual e teológico do mundo muito mais apurado. E o fazer. Aluno que nunca pregou vai ter experiência de compartilhar uma devocional. Uma aluna tímida que chega, que nunca falou em público, ela vai para um estágio em equipe, mas ela vai ter oportunidade de ajudar ali. Ela vai desenvolvendo e ele vai desenvolvendo a prática, que é uma luta de todo jovem para entrar no mercado de trabalho na vida. Ele sair da teorização e ele fazer. Desde o 1º ano, eles passam a fazer. Aluno que nunca lavou uma roupa, lava uma roupa. Eu não sei se isso é uma propaganda ou despropaganda, mas eu tenho que dizer, né? Aluno que nunca fez uma comidinha, agora aprende a fazer uma comida. Aluno que nunca assumiu determinadas responsabilidades, passa a assumir. Então eu diria, sem medo de errar, mais uma vez, que o discípulo, ele é um preparo para a vida que todo cristão, se tivesse a oportunidade de fazer, sobretudo os mais jovens, deveria fazer. Se você tem intenção para o seu filho, vai fazer direito ou medicina, vai fazer administração, ele vai fazer isso ou aquilo, coloque no seu planejamento 1 ano dele no discípulo. Você vai ver a base que ele vai ter para a vida depois. Então a nossa intenção, a resposta ficou longa, mas a nossa intenção não é garantir que aquela aluna vai ser uma missionária no campo transcultural, nem garantir que aquele aluno discípulo vai ser um pastor de uma igreja da ICEP. A nossa intenção principal é ganhar o coração desse aluno para Cristo. Ele amar o Senhor, amar a palavra do Senhor, amar a igreja do Senhor, e Deus vai dirigir a vida dele para ele ser uma dessas outras coisas, uma dessas funções no mundo. Então isso é mais abrangente e ao mesmo tempo isso é mais desafiador. A gente está ouvindo o pastor falar aqui, o pastor é reitor. Aí ele tem que dar aula, ele tem que estudar, ele tem que viajar, ele tem que lidar com funcionário, com aluno, com todo tipo de situação possível, e o dia dele deveria ter próximo de 112 horas para que desse certo, mas só tem 24, né, pastor? Por isso existem pessoas como vocês, Adriano e Anselmo, que estão especificamente junto com a turma do discípulo. Aí eu queria fazer uma pergunta, começar dessa vez primeiro por você, Anselmo, e depois para a Adriana. Como que funciona o acompanhamento dos alunos no dia a dia do CTCEP? Porque tem alunos que têm poucos problemas, tem alunos que têm todos os problemas, de todas as ordens diferentes.
E eles precisam de serem pastoreados, precisam ser pastoreados, eles precisam de um ombro amigo. Eles têm uns aos outros, mas às vezes, ou muitas vezes, eles precisam de pessoas mais velhas. Como tem sido para você, Anselmo, respondendo pelos alunos, pelos homens, acompanhar esses alunos, ver o crescimento deles, como tem sido essa luta? Isso é uma dádiva de Deus que Ele deu para nós, porque a gente se sente muito honrado, né, mano? Demais. E privilegiado. E é muito pela observação, pastor Lucas. Pegando o que o pastor Tiago falou, as aulas são muito inspiradoras, assim como o culto. Aqui muda demais a intensidade do conhecimento bíblico-teológico, da profundidade que eles têm. Então, isso naturalmente realça aquilo que eles sabem que não está correto, desde muito tempo na vida deles. E na igreja não conseguiu. E é um processo aqui de Deus nesse aspecto. E nós observamos, a gente está com eles muito tempo. E à medida que a gente vai observando, por exemplo, nós temos a matéria de mordomia, 5 mordomias, do corpo, da criação, do tempo, dos dons e dos bens. E paralelo a isso, o evangelho. Nós vamos aprofundando com eles, esmiuçando o que é o evangelho de fato. Essas matérias, no estudo delas, na profundidade delas, o Espírito trabalha. E no olhar, nesse olhar de observação que eu e a Adriana temos, isso causa o que neles? Causa incômodo. E eles vão conversar. E eles vão confessar. Entre eles e a nós diretamente. E aí vem o perfil individual de cada um. Uns mais encolhidos podem não ir nem no amigo ou nem em nós. Mas a gente, pela observação, sabe. Aqueles que vêm, a gente marca a agenda e vai conversando. E vai acompanhando. E aqueles que não vêm, nós vamos até eles. Ninguém passa. Porque não é possível, depois de ouvir certas verdades que ele ouve, e nunca, você está ali 2, 3 meses, e nunca a pessoa, eu queria compartilhar sobre isso daí na minha vida porque não é legal. Ninguém está perfeito. E quando a gente percebe essa postura mais fechada, com todo o zelo, cuidado e amor e capacidade que Deus nos dá, nós vamos até essa pessoa. Porque ela não veio e aí a gente senta e começa a escuta, como é que você está? Verdadeiramente, como é que você está? Porque a gente está te olhando, a gente está te observando. E a gente não gostaria de tudo bem. Porque vemos na sua face que não está tudo bem. A gente come junto. A gente só não dorme junto, mas a gente acorda junto, come junto, fazemos as refeições, a maioria juntos. Percebemos o trato um com o outro. A atitude na cadeira, na postura. Cabisbaixo, capuz na cabeça, deitado na carteira, encostado no meu lugar. A postura física dele, a linguagem corporal. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Se não somos nós, são os outros professores, que apesar de não ter essa responsabilidade direta que a Adriana tem, trabalhamos em equipe. E é formidável isso, porque a gente compartilha. Toda terça-feira à tarde temos reuniões e ali a gente interage e compartilha sobre nós, sobre os alunos, sobre o campus, enfim, sobre tudo. Lucas, me permita uma participação nessa resposta do Anselmo. O Anselmo e a Adriana, eles têm uma filha, a Amanda já é casada, já é adulta, e eles estão com a oportunidade agora de terem mais de 20 filhos menores, né? Então essa relação é muito interessante, porque a maternidade, a paternidade deles é bem forte. E eu falei, vocês nasceram para ter muitos filhos, se tiveram só um natural, vai vir muito agora, né? Por quê? Porque, literalmente, às vezes a gente passa na frente da casa do Anselmo e da Adriana e na área deles os alunos estão todos lá. Não tem nenhuma aula oficial marcada, não tem nenhum horário formal, mas os alunos estão lá. Então essa convivência é muito boa. Porque, como você comentou, você tem uma equipe que está fazendo diversas outras coisas e essa convivência com eles é muito importante. Então, a Anselmo e a Adriana preenche muito bem isso. Eles lidavam com o ministério muito forte em Praia Grande, São Paulo. Então, eles foram convidados a nos ajudar aqui no seminário, já tinham experiência com missões, já tinham experiência com discipulado, viajavam pelo mundo e agora investem aqui na vida desses meninos e meninas. E casou muito bem. Então, os alunos do discípulo podem contar com eles, não só nos momentos formais, não é só num horário marcado, mas no dia a dia. Tem um aluno que está choroso, tem um aluno que está triste, tem uma aluna que está em crise, tem alguma coisa acontecendo, eles vão perceber. E eles vão chegar perto. Então, é um grande ganho para a dinâmica do programa do seminário, a gente ter um casal experiente, com um coração pastoral,
cuidando disso. Tem sido maravilhoso. E só antes de você passar para a Adriana, pastor, o que o pastor Tiago falou um tempo atrás, agora na nossa conversa, um pouquinho atrás. Tudo no equilíbrio. Por quê? Porque nós não somos os pais deles. Apesar de amarmos com esse amor paterno, de cuidado, eles são jovens, mas são adultos. Como tem adultos, né? Varia um pouco a faixa ali na casa dos 20, alguns antes do 20 e outros na casa dos 30. Mas eles são jovens, adultos em maturidade. E nós procuramos acompanhá-los e orientá-los na sua responsabilidade, nesse cuidado pastoral de amigo, de irmão, mais velho, mas deixando claro a responsabilidade deles diante de Deus primeiro e ali um do outro, conforme a palavra. E assim, ainda pensando sobre isso, eu estava aqui... Uma coisa que eu e o Anselmo decidimos, assim que a gente chegou aqui, começou a perceber o público que a gente ia trabalhar e a maneira como tudo se daria, nós falamos assim, nós não podemos ignorar o passado desses alunos. Alguns foram líderes de FEMOSSE, líderes de juventude na igreja, líderes na área deles, alguns são músicos. Nós não podemos tratá-los como, agora você chegou aqui e zerou sua vida. A gente vai te tratar, né, como um bebezinho. E aí não acontece. Então, assim, a gente ama, cuida, se importa, mas sempre puxando a régua para cima. Fala, olha, daqui para frente... A sua vida precisa mudar, você precisa ser um líder mesmo, pega essa responsabilidade. Então, eu me lembro de uma situação específica que uma jovem me procurou, porque ela estava tendo uma dificuldade com uma amiga do quarto. E era uma dificuldade muito simples, pastor. A colega de quarto terminava de tomar o café da manhã e acabava não tirando o copo da mesa, tal. Aquelas coisas do dia a dia. E ela me convidou a conversar com a amiga do quarto. Falou, olha, você poderia conversar com a minha amiga lá? Porque eu tô vendo que ela não tem esse hábito. Ela deixa sempre a mesa bagunçadinha. E aí eu falei para ela, aí você me pegou, porque eu não vou falar com a sua amiga. Você tá treinando aqui para ser líder. Ela também. E líder precisa olhar no olho, vai precisar conversar. Cristão precisa falar sobre os seus problemas com os amigos. Então você senta com ela e diz para ela das suas insatisfações, que isso te incomoda. Tenho certeza que ela vai entender. Porque se você não tiver coragem de confrontar o copo na mesa, e você não vai ter coragem de falar sobre os pecados com alguém. Então você precisa aprender isso. E foi muito bom. Ela depois retornou, falou obrigada, porque você não foi falar com ela. Eu mesma fui. Então é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu noto que isso é uma grande dificuldade. Por exemplo, estamos expondo lá no Maracanã agora uma série em Lucas que termina no final de Atos, como se fosse um livro só. E Jesus exorta o tempo todo. E as pessoas veem um Jesus bravo e não entendem que todas as exortações dele são porque ele ama, né? Quem ama, exorta, né, pastor Tiago? Chama a atenção, fala pro coleguinha, né? Assim que age, assim que age. Por isso essa pergunta nesse sentido para vocês, para os pais que estão pensando em enviar os filhos, ou os próprios que estão buscando vir por conta própria, que o seminário é um lugar para se desenvolver em todas as áreas, não é na área teológica apenas, né? Sim. O Anselmo frisou muito bem, você aprende a teologia ali dentro da sala de aula, 1h30 de aula, uma manhã de aula, mas e a vida no cotidiano, e a convivência? Que talvez seja o aspecto mais difícil. É o aspecto mais difícil, Adriana, principalmente do lado das mulheres. Essa convivência diária, 4 anos vendo os mesmos rostos todos os dias, crises que não deveriam acontecer se a gente morasse cada um na sua casinha, mas a vida em comunidade, junto, isso é algo desafiador dentro do ambiente do seminário? Eu acredito que é extremamente desafiador, mas extremamente proveitoso. Não consigo pensar inclusive para a minha vida. É muito bom. Eu nunca morei dentro de um seminário, né? Primeira vez na minha vida que eu convivo tão de perto, ainda que eu não esteja... Eu almoço no refeitório todos os dias, ainda que naqueles dias eu não esteja tão bem, eu me forço a ir, porque eu não quero sempre passar uma imagem de que tá tudo bem. Semana passada eu me lembro de uma aluna que chegou, sentou à mesa e falou, tá tudo bem? E eu falei, hoje não tá. Não tô legal. E isso é muito bom, porque eu não quero que elas tenham uma imagem de que eu tô sempre sorrindo e a minha vida é perfeita. Então, esse é tremendamente proveitoso. Pastor Lucas, imagine se todo pai pensar assim, essa geração nova
que está entrando no mercado de trabalho está enfrentando muita dificuldade de relacionamentos. Isso acontece no campo missionário, a maior razão porque projetos missionários muitas vezes não vão para frente, não tem a ver com algum conflito teológico ou com falta de dinheiro ou falta de investimento, mas com um problema na equipe de relacionamento. A mesma coisa em ministérios e igrejas, né? Ministérios colegiados, relacionamentos, egos feridos, aquela dinâmica difícil de você lidar com o dom do outro sem achar que com isso o seu dom está sendo depreciado. Enfim, se um pai pensar assim, bom, eu preciso preparar o meu filho para a vida, para saber, eu tenho um filho de 16 anos, eu sei o que eu estou falando, né? Fico pensando no Daniel. Eu preciso preparar o Daniel para a vida, para se relacionar com as outras pessoas. Não é só a inteligência que depende do computador, da tela do celular, daquela aula, às vezes que o jovem vai ter online da faculdade EAD, ou mesmo daquela aula pontual que ele vai na sala e vai embora, mas ele aprender a conviver. Quem fazia esse papel no passado muito? O exército na vida dos jovens, né? Botava um menino no exército, ele ia aprender a dobrar roupa de cama, a lustrar a bota, a conviver com os outros soldados, a lidar com batalha. Hoje em resumo, virar gente. Hoje em dia o alistamento não é visto, até porque ele é pequeno, né? O número de soldados é menor do que o número de jovens, o número de vagas. Eu mesmo, quando eu cheguei à idade de me alistar, eu fui dispensado por excesso de contingência. Eu era um jovem lá em Séries e só Goiânia já cumpria quase que completamente as vagas do Exército. Então pense num seminário, um lugar que a gente não vai garantir que o seu filho não vai ficar doente, não vai ficar gripado, não vai ter uma crise, não vai chorar, não vai se machucar no futebol, mas nós podemos garantir que ele vai ser muito amado e que no que depender de nós vamos cuidar dele, nós vamos supervisioná-lo e nós não vamos poupá-lo desses desafios que a missionária Adriana nos trouxe agora, de enfrentar medos, de assumir responsabilidades. Eu acho que, como eu disse, em todos os aspectos, que um pai pensar para o seu filho, bom, eu preciso que meu filho acorde, minha filha acorde para as responsabilidades da vida adulta, vou fazer por ela aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim, eu vou introduzi-la num universo durante um ano em que ele vai ser completamente despertado para isso. É transformador. Eu diria que é um processo que eu demorei anos, que eu vejo acontecer no discípulo em um ano. Não é uma bolha, resumo, o seminário não é uma bolha que livra a pessoa dos dardos inflamados do maligno. De forma alguma. Apenas se prepara para ela. Às vezes aumentam os dardos. Mas a gente, quando a gente está junto, a gente se defende, porque Deus faz com que seja Exatamente. assim. Pastor, como filho de pastor, como ex-aluno do seminário, como diretor do seminário agora, como o senhor está na ICEB a vida toda, o senhor está nessa missão da igreja, nessa grande comissão que o Senhor Jesus te chamou a vida toda. Olhando para tudo, quais os frutos que o senhor enxerga que o seminário, ou o discípulo mesmo, tem gerado na vida dos alunos, na ICEB, nas outras denominações, na missão da igreja como um todo? Bom, por eu ser filho de pastor e ter nascido na igreja, quase que literalmente, deu tempo de minha mãe correr para o hospital, a impressão que tem é que se hoje eu sou um pastor também, foi por causa dessa criação. Então, eu fui criado para isso, mas não foi. Na minha adolescência, eu estava no curso de Direito e eu vivia a minha crise. Eu fazia o curso de Direito porque eu queria uma autonomia e uma vida com perspectivas materiais melhores do que eu tinha tido com os pais obreiros da ICEB. Então, toda a bagagem que os meus pais passaram para mim, teológica, de educação, ela não é eficiente e suficiente para me transformar no homem de Deus. Eu precisava do Espírito Santo fazendo isso. Eu precisava viver uma experiência minha com Deus, autêntica, de transformação, de conversão. E isso foi fruto de um trabalho que Deus usou, não só os meus pais, mas usou pastores que eu ouvi pregar em congressos, em convenções, em encontros de jovens e adolescentes. Usou o seminário, porque eu morava no seminário na época que eu fazia faculdade de Direito, com meu irmão mais novo, mais velho. E quer dizer, Deus precisou usar, e ele, na sua soberania, usou outros momentos, pessoas, situações, para me levar a uma transformação completa e autêntica. Então eu me tornei um homem de Deus, porque Deus me tornou
usando pessoas, mas ele fez isso. Então, o CTCEB, no curso de discípulo, ele é uma proposta de chegar a esse ponto, de acelerar isso, de intensificar isso na vida de um jovem. Ele vem com a bagagem já da igreja, com a bagagem já de casa, mesmo que em níveis diferentes, mas aqui ele é introduzido, eu não tenho medo de dizer isso, ele é introduzido num mundo novo para ele. É como que se ele chegasse no guarda-roupa de Nárnia, lá do C.S. Lewis, e abrisse e descobrisse um novo universo. E quando a gente tem contato com a profundidade, a gente não se contenta mais com a superfície, a gente fica chocado com aquilo e transformado por aquilo e confrontado com aquilo. Então eu diria que o maior fruto do discípulo é a gente trabalhar para que jovens se tornem servos de Deus. Se ele vai ser um pastor da ICEB, é um resultado que nós não temos o controle. Mas para ele se tornar um servo de Deus, para ele entender a profundidade que é a servir o Senhor, a intensidade que isso exige de nós, e ele ressignificar e reorganizar a sua vida. Eu queria poder instalar um CTCEB em cada capital do nosso país, ou em cada cidade-chave da nossa denominação, para que os nossos irmãos, principalmente os mais jovens, pudessem viver essa experiência. Nós precisamos, Lucas, eu vou aprofundar a resposta aqui no que você me perguntou. Sempre quando você me pergunta uma coisa, tem esse risco de eu estender a resposta, porque há muita coisa por trás do que a gente está respondendo. Fica à vontade, pastor. Nós precisamos desses discípulos. O nome, não foi eu que dei esse nome para o curso, né? Mas foi muito feliz quem colocou esse nome nesse curso. Eu cheguei em 2019 para ser reitor, em dezembro de 2018 já tinha um curso O Discípulo. Mas ele é muito feliz porque ele nos chama pelo nome que nós devemos ser chamados. Nós somos discípulos de Jesus. Então, nós precisamos disso. O futuro da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, o futuro da Igreja Evangélica no mundo, depende de novos discípulos. Eu queria que o curso Discípulo do Seminário inspirasse e nascer uma classe em cada igreja da ICEB chamado Discípulo. Ou um movimento de discipulado chamado Discípulo. Imagine se toda a igreja da ICEB tivesse um jovem ou um pastor, alguém que assumisse o movimento ou discípulo naquela igreja. Nós precisamos desses discípulos. Nós precisamos desses discípulos infiltrados na sociedade, provocando diferença em todas as áreas profissionais do conhecimento e ministeriais. Então, qual é o fruto do discípulo? O fruto do discípulo é perpetuar a existência da igreja. Se não houverem novos discípulos, não vai haver igreja. Então, não é sobre o seminário. Não é sobre um departamento de uma denominação. É sobre a sobrevivência e o futuro da igreja do Senhor Jesus. Profundo. A gente fica tocado, que é verdade, a seara ainda é gigantesca e os trabalhadores ainda são muito poucos, né, pastor? Disso depende o reino de Deus, mas a gente sabe que é o Senhor da seara que manda trabalhadores para a seara dele. E o seminário já está chegando próximo, sem nenhum exagero, a um século de existência e tem formado obreiros e vai continuar formando. E nessa turma, nessa leva nova de alunos, Anselmo e Adriana, eu sou pastor de igreja. Vamos supor que eu quero levar essa turma, eles não estão fazendo estágios individuais ainda, o primeiro ano não é assim, o discípulo não é assim. Eles fazem em turma e fazem de tudo, como vocês dizem, né? Testemunho pessoal de se envolver até na limpeza de uma igreja de reforma, até na direção do culto de inauguração dessa igreja. O seminário está envolvido em tudo. Como que eu, como pastor, informando para os nossos amigos, companheiros, pastores e líderes de igrejas que estão nos assistindo agora, como que nós podemos levar o discípulo para fazer um estágio de final de semana na nossa igreja? Como que isso funciona e o que eu tenho que fazer? O pastor pode entrar em contato direto com a Secretaria do Seminário, CTCEB, ou no meu contato pessoal, que é 13 98162 0780, do Seminário Acredito que ele saiba. E as responsabilidades são simples. A igreja ou a região custeia o transporte, a alimentação e a hospedagem, e a gente combina como vai ser o serviço. E a gente chega até lá e faz. E a experiência a gente garante. Deus é o responsável por ela, mas a gente garante. É muito legal. Nós somos muito edificados, assim como a igreja. É algo lindo que a gente não tem controle, que acontece, pastor Lucas. Em cada estágio que nós temos a oportunidade de ir a uma igreja com eles,
Primeiro que eles são muito alegres, são jovens alegres, convictos, dispostos. De conviver com eles é uma bênção, é um privilégio. Nós já falamos isso, nós somos agraciados por Deus por isso. E a igreja percebe isso. O senhor sabe, eles vão lá na sua igreja algumas vezes, e o senhor tem contato com alguns, o quanto eles são divertidos, alegres, amam ao Senhor, dedicados ao Senhor, e o quanto eles querem mesmo servir e amar a igreja. Então, quem ainda não nos levou, que leve, porque está perdendo uma grande oportunidade, uma grande experiência. No seguinte sentido, primeiro de conhecê-los e dar a oportunidade de abençoá-los também, porque todos nós passamos por essa fase e sabemos da necessidade. Então, convide, vamos combinar, não tem empecilho, é uma bênção para o reino, é um aprendizado muito grande, tanto para nós e os alunos, quanto para a igreja. É algo realmente incrível, vale muito a pena. Adriano, para mim, nós dois, por que eu deveria levar essa turma para a igreja no final de semana? Porque nós precisamos da igreja. Talvez a igreja não saiba que precisa de um seminarista, mas nós precisamos, o seminário precisa da igreja. E infelizmente, pastor, a gente já ouviu coisas assim. A nossa igreja é toda estruturada, o ministério de louvor está tudo funcionando, não está faltando nada aqui. Para que eu preciso de um seminarista? Você precisa para abençoar o seminário, você precisa para ter essa experiência de que às vezes eles não precisam ver uma igreja só com problemas, só passando dificuldade, só precisando limpar, precisando varrer, precisando lavar, ou não sei, uma igreja que falta um professor na IBD. Às vezes o seminarista, ele precisa ver uma igreja funcionando muito bem para que ele também seja inspirado. Então, ainda que você não precise, nos leve, porque você vai ter a experiência boa também. Eu acho que eu posso dizer que todos nós precisamos. Mas eu não preciso para a minha estrutura. Mas o Senhor disse que você precisa formar discípulos. Então essa resposta de que eu não preciso, na minha concepção, ela não cabe nenhuma hipótese na conversa, no nosso bate-papo aqui. A gente precisa, porque como ministros do reino de Deus, nós precisamos formar mais. Porque a gente não é imortal, não vai viver para sempre, né? Sim. E assim, pastor, só continuando nesse tema, é da ICEB. É da ICEB. E eu, como pastor da ICEB, eu preciso ter a alegria de, sabe, tinha que inverter. A agenda tinha que um amigo seu brigar contigo, pastor Luca, você está levando o discípulo aí todo ano, 2, 3 vezes, eu quero uma agenda, abre mão aí. O Anselmo falou para mim, abre mão, porque eu quero trazer eles aqui, não consigo, não tem agenda para mim. A nossa oração é que isso inverta. Nós temos que ser abençoadores uns dos outros. Nós somos uma família, um povo de Deus que vive em comunidades dependentes, dependemos de Deus e uns dos outros. Então, quem nos levou ainda, que nos leve, que nos convide, que tenha experiência. Nós queremos conhecer as igrejas aqui da região. E eu queria fazer uma menção honrosa ao pastor Marcos de Deus e à igreja da IAC Urbelândia, pelo seguinte fato: eles não têm recurso, uma igreja pequena, em revitalização, com pouquíssimos membros, mas eles batalharam, fizeram muitas coisas para ter recurso e conseguiram nos levar. Um custo alto, mais de 400 quilômetros até lá, ida e volta. E eles custearam tudo com muita alegria. O chefe do pastor Marcos de Deus, que é o nosso chefe, ele é o dono do ouro e da prata, né? Amém. Ele provê todas as Amém. coisas e sempre dá certo. Amém. Pastor Tiago, fiquei empolgado demais agora. E como que eu posso me inscrever ou enviar aquelas pessoas que estão doidas para fazer o discípulo, meus filhos, minhas ovelhas, meus pais? Não é só gente nova. O pastor Tiago deu ênfase em gente nova, mas você que tem 112 anos também, você pode ir para o discípulo. Pastor, como que eu faço para me inscrever? Bom, nesse momento que o podcast está sendo gravado é maio de 2025, mas você pode ouvir em outro momento do seu ano. Você pode entrar no começo do primeiro semestre, no seminário, ou você pode entrar no segundo semestre. Dá tempo. Seja qual mês você tiver do ano, você está perto da entrada do seminário de novo. Não se preocupe com isso. Então, é muito simples. Você entra em contato com o seminário pelo site, ou pelo telefone, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Não falta canal para você se comunicar com o seminário. Fala do seu interesse de se tornar um aluno do discípulo, se você é o aluno. Se você é o pai de alguém que quer, você entra em contato conosco. Nós vamos agendar uma entrevista desse candidato com o pastor Gessé hoje, que é o nosso capelão. Ele vai conversar um pouquinho com o candidato, nós vamos conversar com o pastor da igreja e ele vai passar por um processo que envolve a questão de documentação
que envolve uma pequena verificação de conhecimento bíblico, nada que vai assustar esse jovem. E a gente vai ter um processo que vai fluir muito rápido, dinâmico. Nós estamos trabalhando para que seja o mais dinâmico possível. Veja bem, o curso do discípulo não é um curso para ter muitos impedimentos, não. É para estar aberto para quem quiser fazer. Então, se você não fez, você deveria fazer. É só acessar o site do seminário, ou Instagram, ou então o e-mail, ou o WhatsApp e entrar em contato com a gente. Não existe a desculpa de não saber como fazer. É muito fácil. Hoje, numa ligação, você resolve esse processo. Então, tem que fazer agora. Você não está me assistindo aqui, não fez ainda, devia estar fazendo já. Já pega aí, já começa a anotar, manda. A gente tem aluno do discípulo que é avô, que é avó. Não tem idade. Tem idade para estar atrasado, mas não tem idade para começar. Agora, você pode estar atrasado, você pode ter 17, 18 anos de estar atrasado, pode ter 90 anos e estar atrasado em fazer isso. Está na hora de mudar os rumos da sua vida. Vem estudar com a gente. Muito bom. Antes das considerações finais, eu queria olhar para a câmera e contar um testemunho pessoal rapidinho, prometo. Esse ano faz 10 anos que eu ingressei no discípulo no seminário. E eu estou pastoreando já, entrando no meu 6º ano de ministério. No seminário eu passei disparadamente os 4 melhores anos da minha vida. Eu digo isso para todo mundo. Eu amo o seminário e eu não sei explicar por que exatamente eu amo tanto o seminário. Eu acho que foi por conta desses melhores anos que eu passei lá com as melhores pessoas, com todas essas lutas que vocês disseram. Mas foi muito edificado. Lá eu e minha esposa aprendemos, fomos treinados a cuidar de gente, a amar mais as pessoas. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com o meu professor, com os meus novos amigos que chegaram agora recente junto comigo, voltando para Anápolis no seminário, tendo o privilégio de contribuir e falar um pouquinho mais do CETESEB. Eu estou dando aula no CTM, no bacharel, podendo servir com o pastor Tiago no conselho do seminário. E não procurei nada disso, foi Deus que colocou na minha vida. Amém. E todo o meu pensamento, meu sentimento, meus irmãos, é devolver um pouquinho daquilo que o seminário me deu na minha vida, que eu nunca vou ser capaz de devolver. Mas não fala do seminário, não reclama não, pelo menos perto de mim. Ora, porque mais do que tudo nessa vida, eles precisam de oração, das nossas orações. E eu tenho absoluta certeza que Deus tem ouvido e vai continuar ouvindo cada uma delas. Se nós não tivermos seminários, nós não vamos ter pastores. Sem pastores, educadores e missionários, nós não conseguimos ter igrejas. Sem igrejas, a gente não tem projetos de plantação nem de missões. Então, é uma reação em cadeia desastrosa. Se a gente não continuar formando, inspirando e chamando novos trabalhadores para a seara, os trabalhadores atuais vão envelhecer, vão parar e não vai haver sucessão. Então, não é só sobre 2025 e sobre o discípulo de agora, é sobre o futuro da nossa igreja. Muito bem. Adriana, considerações finais. Não falem do seminário para mim também. Se for mal, não fale. Eu fico muito triste, muito mesmo. Eu gosto de pensar que nós temos que ter palavras de encorajamento, enfim, conselhos bons para dar. Mas então, se você tem isso, fala com a gente, nos procure. Nós queremos te ouvir, nós queremos melhorar. Há 3 anos a gente faz parte dessa equipe e a gente tem muito carinho por cada um ali. O seminário tem uma equipe pequena para o tamanho do trabalho que precisa ser feito. A coisa ali é feita com suor e lágrimas e eu louvo muito a Deus. Para mim é um privilégio. Eu já falei para o pastor Tiago que ele foi um maluco de ter convidado a gente, mas a gente está lá com alegria servindo. Então, é uma bênção e um privilégio. Obrigada por nos ouvir até aqui. Pastor Anselmo, meu amigo, olhando para aquela câmera, as suas considerações. Que você envie mesmo, pastor, líder, pai, envie suas ovelhas, pastores, porque além de tudo isso que você ouviu aqui, nós temos a oportunidade, temos sonhado de irmos além, com viagens missionárias para esses alunos, com estágios missionários para esses alunos. Nós queremos ampliar o leque de oferta, de experiências para eles terem o caráter realmente transformado à imagem de Jesus. Assim como nós tem sido. Nós temos muitos sonhos. E eu não tenho dúvida de que eles vão, seja qual for a idade, vão ser enriquecidos com a presença de Jesus. Não por causa da gente, nem do pastor Tiago, mas por causa da dedicação
e da graça de Cristo sobre as nossas vidas ali. Nós estamos ali exclusivamente para isso, para abençoar as vidas com o conhecimento do Senhor, na teoria, no bíblico teológico e na prática desse conhecimento, desses estudos. Então, eu quero encorajar, incentivar. Venha para o seminário, venha estudar, venha conhecer e amar mais a Deus ainda. Pastor, considerações finais? Amém. Obrigado pela oportunidade. Você não vai encontrar lugares perfeitos nem pessoas perfeitas, mas você pode encontrar lugares que têm um propósito maravilhoso e pessoas que estão vivendo debaixo de um propósito maravilhoso. O seminário é um desses lugares e é formado por essas pessoas. O seminário tem um propósito de existir e as pessoas que estão no seminário têm um propósito de estar aqui. Se você se junta a esse propósito, isso dá significado para a sua vida e dá propósito para a sua vida. Então eu queria te convidar, mesmo que você não vá ser aluno, a investir no aluno. Você sabia que a gente tem alunos aqui que são vocacionados, que amam o Senhor, que não conseguem por causa de falta de suporte, de apoio financeiro. Alunos que vêm dos quilombolas, dos ribeirinhos, que vêm de contextos extremamente precários, que Deus os chamou para servir o Senhor, mas que precisam de ajuda. Às vezes o teu chamado não é para vir para um seminário. Talvez o teu chamado é para ajudar um seminarista. Seja qual for, dê propósito para a sua vida, dê direção para a sua vida. Eu convido você a fazer parte do seminário, não necessariamente porque vai ser aluno, mas porque concorda com o propósito do que ele está fazendo, que é formar, inspirar pessoas para servir o Senhor. Amém. Muito obrigado, meus amigos, mestres, companheiros de caminhada. Sou muito grato. Você que está nos assistindo, por favor, curta, compartilhe, envie para aquela pessoa que você acha que tem que assistir, ou para aquelas pessoas, no plural mesmo. Faça esse vídeo viralizar, para que mais pessoas possam conhecer a proposta do discípulo e possam vir para o CETESEB. Talvez você esteja em dúvida, que todas as dúvidas tenham sido dissipadas aqui. E se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o CETESEB. Pastor Tiago, Anselmo e Adriano estão lá prontos para responder todas elas e poder receber você da melhor maneira possível. Muito obrigado, Deus abençoe. Esse foi mais um Recebecast e até a próxima. Tchau!